Pessoal, me chamo Arthur Vieira e sou assistente de pesquisa da plataforma Cipó. Neste módulo, falaremos sobre impunidade em crimes ambientais. É importante pontuar que trataremos tanto das infrações ambientais, propriamente ditas, aquelas tipificadas na Lei de Crimes Ambientais, quanto as cometidas contra defensores ambientais na região amazônica. A impunidade relacionada a crimes ambientais é um problema multidimensional e pluricasual. Ela implica a existência de um ambiente que as violações são simplesmente ignoradas ou insuficientemente punidas pelo Estado. A falta de capacidade institucional, em muitos casos vontade política, para fiscalizar, denunciar e julgar crimes ambientais, aliado à atual negligência do governo federal e às sucessivas flexibilizações das normas ambientais, são os principais fatores para o elevado grau de impunidade associado a crimes ambientais no Brasil. Temos visto com cada vez mais frequência notícias que deixam claro o aumento exponencial dos crimes ambientais e a enorme impunidade desfrutada pelos perpetradores de tais crimes. Um exemplo muito recente, um dos mais emblemáticos de impunidade, trata-se da atividade garimpeira ilegal na terra indígena Munduruku, no sudoeste do estado do Pará, marcado por uma escalada de invasões e violências, inclusive abusos sexuais, agressões físicas e ameaças de morte por parte dos garimpeiros, que tem provocado uma série de violações de direitos do povo Munduruku. Na terra indígena Munduruku, há hoje mais de 442 garimpos ativos e mais de 2.000 campos de futebol foram desmatados entre 2019 e 2021. Mas então, o que seria impunidade? O que nós entendemos por impunidade? Né? No âmbito dos direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas define a impunidade como a impossibilidade de responsabilizar os autores das violações, seja em processos civis, criminais, administrativos ou disciplinares, visto que estes não são sujeitos a nenhuma investigação que possa levar a que sejam acusados, presos, julgados e, se considerados culpados, condenados às penas cabíveis e à reparação de suas vítimas. No caso da extração ilegal de madeira e das violações ambientais em áreas protegidas da Amazônia, conforme estudo publicado pelo Instituto Amazon em 2011, e que infelizmente segue atual, há evidências de que a impunidade tem sido regra devido a demoradas investigações, demorados processos administrativos judiciais e também à legalização fraudulenta de operações ilegais e a impossibilidade de se punir e identificar infratores de crimes ambientais. Outro caso de impunidade de crimes relacionados ao meio ambiente que vem sendo documentado é o número de assassinatos em contextos de conflito de terra pelo uso até dos recursos da Amazônia. Em muitos desses casos, as vítimas foram lideranças comunitárias ou indígenas que se levantaram contra as violações ambientais, especialmente a extração ilegal de madeira. Dos mais de 300 homicídios que a Comissão Pastoral da Terra registrou em casos de conflito de uso de terra em 2019 e 2019, apenas 14 foram a julgamento. Um relatório de 2019, publicado pela Human Rights Watch, disponível no material de apoio do curso, intitulado Máfias do IP, destaca que o desmatamento ilegal por redes criminosas está relacionado a atos de violência contra defensores da floresta e ao fracasso do Estado em investigar e punir os responsáveis por esses crimes. O estudo conclui que essa impunidade se deve em grande parte ao fato de que as polícias locais não conduzirem investigações adequadas. Em alguns locais, a polícia, inclusive, se recusa a registrar as denúncias de ameaças. Em muitos casos, o aparato policial de investigação simplesmente não funciona para esse tipo de crime e há impunidade por conta da falta de métodos básicos de investigação, segundo próprios relatos de policiais que trabalham na região. A polícia também atribui as falhas apontadas à escassez de recursos e à dificuldade de conduzir investigações em áreas remotas da região amazônica. A impunidade em relação às ameaças e ataques a defensores também prejudica o próprio combate à exploração ilegal de madeira, por exemplo. Segundo o relatório da Human Rights Watch, o IBAMA e o ICMBio policiais federais têm sua própria ação afetada pela impossibilidade de contar com informações de moradores locais, de pessoas que testemunharam, porque deixam de oferecer o testemunho, deixam de oferecer informações a partir de ameaça de violadores, a partir de ameaça e de violência contra suas próprias vidas. Ao passo de que denunciantes de crimes ambientais se veem cada vez mais ameaçados,
As atividades de fiscalização para coibir tais delitos têm sido enfraquecidas. Uma auditoria da CGU, da Controladoria Geral da União, mostrou que o total de multas aplicadas em 2020 foi menor em 2 décadas. Enquanto em 2013 e 2017 a média anual era de 16 mil autuações ambientais, em 2020 esse número caiu para um pouco menos de 10 mil autuações, como nós podemos ver neste gráfico. Nós vimos no módulo 2 que a responsabilidade administrativa, através da aplicação de multas, por exemplo, pode ser um dos meios de enfraquecimento da atividade legal de crimes ambientais da região. No entanto, o enfraquecimento dos recursos financeiros e humanos, por meio da escassez de analistas e demais profissionais técnicos, tanto no IBAMA quanto no ICMBio, também dificulta a fiscalização e a punição efetiva do crescente número de crimes ambientais. No gráfico, nós podemos ver a queda na quantidade de agentes de fiscalização federal no IBAMA nos últimos 10 anos. Isso é a quantidade de agentes de fiscalização no país inteiro, sem contar o número específico para a região amazônica. O IBAMA não realiza concursos desde 2012 e registrou em 2020 um déficit de cerca de 2.300 cargos no corpo de funcionário. Um novo concurso está previsto para acontecer agora em 2022, com a expectativa de suprir um pouco desse déficit. Por fim, também é importante falar que o entrave no judiciário também é muito importante, é um importante fator de incentivo à impunidade. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a região amazônica tem mais de 54 mil ações ambientais em andamento, sendo mais da metade das ações judiciais relacionadas a dano ambiental, crimes contra a flora, poluição e crimes contra a fauna. E ainda uma porcentagem se refere a pedidos de revogação ou anulação de multas ambientais de processos administrativos. O Pará, estado recordista em desmatamento ilegal nos últimos anos, é o estado onde se concentra o maior volume dessas ações ambientais, cerca de 37% no total. Já falamos e mostramos sobre o painel de ações ambientais na região amazônica, o projeto do CNJ, para monitorar as ações ambientais da região, mas vocês podem conferir novamente no material de apoio anexo a essa aula. Apesar de casos chegarem à justiça, grande parte desse processo eles ficam em banho-maria, ou seja, demoram anos para serem avaliados, devido às restrições operacionais dos tribunais e das promotorias de justiça, e também aos recursos infidáveis movidos por infratores que apostam na lentidão do trâmite para garantir a prescrição dos crimes. A tramitação e julgamento desse processo é ainda mais lentos em regiões menores. Em Santarém, por exemplo, município do oeste do Pará, estado com maior índice de desmatamento na Amazônia Legal, a subseção de Justiça Federal possui 4 vagas para juiz. Antes de 2017, quando chegaram 2 novos magistrados, apenas um juiz exercia a função. Mesmo com a equipe um pouco maior, os casos atuais sendo julgados datam de 15 anos atrás, resultando em enorme acúmulo não apenas de ações ambientais, mas também dos processos de demais natureza. Finalmente, declarações públicas de autoridades também, incluindo o senhor presidente da República, a favor do relaxamento da fiscalização ambiental, incentivam a impunidade em relação aos crimes ambientais, reduzindo a capacidade estatal de frear as invasões de terras públicas, o garimpo ilegal em terras protegidas e até mesmo o desmatamento legal. No nível legislativo, tais demonstrações têm sido acompanhadas pelo apoio do governo federal. A introdução de leis que enfraqueçam o marco regulatório ambiental voltado à proteção ambiental. Por exemplo, o projeto de lei número 510 de 2021, que altera as regras de regularização fundiária e possibilitaria que terras públicas desmatadas ilegalmente se tornem propriedade dos invasores. Abre caminho para a privatização até mesmo de áreas derrubadas recentemente, mas quando a Amazônia é palco de elevados índices de desmatamento, tal medida efetivamente premiaria a grilagem, a apropriação ilegal de terras públicas, estimulando ainda mais a destruição, o contínuo de destruição de novas áreas de floresta. Parte dessas medidas têm sido efetivamente denunciadas pelo Ministério Público Federal, que em julho de 2020, por exemplo, emitiu uma nota pública atribuindo o crescimento de crimes ambientais a uma série de ações e omissões intencionais das autoridades responsáveis, afirmando que os danos visíveis e em franca expansão não constituem obra do acaso, pelo contrário, são resultado lógico e esperado de uma série de medidas e ações desconstrutivas e omissões metodicamente perpetradas por aqueles que deveriam tutelar o meio ambiente. Diante dessa tempestade perfeita,
A atuação da sociedade civil e demais atores interessados na proteção das florestas e dos povos que ali habitam, inclusive atores subnacionais e do setor privado, torna-se ainda mais fundamental para reverter ou ao menos frear a impunidade de crimes ambientais incentivados nos últimos anos pela esfera federal. Para saber mais sobre recomendações de como isso poderia ser feito, por favor, acesse o relatório estratégico da Cipó para além da terra arrasada, caminhos para prevenir e enfrentar os crimes ambientais no Brasil, que consta no nosso material de apoio. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Finalizamos este módulo agradecendo a todos e todas que acompanharam nossas aulas ao vivo e aulas gravadas como essa. Esperamos que o curso tenha contribuído para acrescentar conhecimentos a respeito dos crimes ambientais na Amazônia e que de alguma maneira tenha incentivado você a fazer parte do conjunto de atores que defende a região, seus povos, culturas e biodiversidade. Nós, da plataforma Cipó, eu, Luísa, Gabriel e Felipe, agradecemos e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que surgirem. Para saber mais sobre iniciativas como essa, sugerimos que acompanhem nossas redes sociais e nosso site, plataformacipó.org. Esse curso contou com o apoio imprescindível de Isabela Teixeira, Júlia Neiva, Caio Borges, Renato Morgado e Sueli Araújo, que gentilmente aceitaram compartilhar sua enorme experiência na área ambiental através de aulas ao vivo, que contaram com a interação dos alunos. O nosso muito obrigado aos palestrantes e a todos que nos acompanharam no primeiro curso online da plataforma Cipó. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchauzinho.